Hi girls, how are you? Olá pessoal, tudo bem? Então aqui é a professora Érica, né, professora de língua inglesa. Este vídeo ele está destinado principalmente para os meus queridos alunos dos terceiros anos. Eu estou aqui para falar um pouco sobre as mudanças ocorridas nos últimos dias, no que se refere especialmente à avaliação diagnóstica, que eu sei que vocês já ouviram falar, né, está aí nos grupos de redes sociais, para falar um pouquinho também das revisões que nós professores vamos fazer com vocês antes dessa avaliação. Então, essa avaliação ela é de extrema importância para que nós professores possamos nortear o nosso trabalho. Então, eu peço que quem tiver condição de realizar essa avaliação, não a deixe de fazer, que se esforce o máximo para ter acesso, para conseguir realizar. Então eu vou logo começar falando um pouquinho de como será essa avaliação e de como será as revisões, como a gente vai fazer essas revisões. Então vamos lá. A nossa avaliação, ela será objetiva, né? Terá questões de múltipla escolha e ela também será subjetiva. Vocês terão que, de alguma forma, escrever uma frase ou uma palavra, né? Enfim. E nós iremos nos deter aos principais conteúdos que já foram trabalhados até aqui. Como são muitos, não tem como abordar todos, eu selecionei apenas aqueles mais importantes. E para os terceiros anos, eu vou abordar a leitura, não tem como fugirmos de textos, né, de compreensões textuais. Então, mas não se preocupe, não vai ser nada complexo, vão ser textos simples, com uma linguagem que vocês já estão acostumados. A gente vai tratar também um pouco sobre os false friends, né, os falsos amigos, também conhecidos como falsos cognatos. Então, o que seriam esses false friends? Esses falsos cognatos. Eu costumo dizer para meus alunos que é aquilo que parece, mas não é. Como assim? São aquelas palavras da língua inglesa que elas têm a pronúncia e a escrita muito semelhantes com algumas palavras da língua inglesa. Como, por exemplo, a palavra novel. Novel lembra a palavra novela, porém não significa novela, né? Novel, N-O-V-E-L, né? Tem a escrita muito parecida com novela e a pronúncia também. No entanto, significa romance. A palavra college, college lembra colégio, porém não significa colégio, né? College significa faculdade, colégio é school, né? School pode ser colégio, escola, enfim. Então, no material de revisão, eu vou estar disponibilizando esse conteúdo com uma lista dos falsos cognatos para que vocês possam revisar. Quem estava acompanhando as aulas e quem não estava, que possa ver, né, esse conteúdo. Nós iremos trabalhar também as question tags, né? Eu já disponibilizei muito material a respeito desse conteúdo. O que seriam essas question tags? Seriam aquelas frasezinhas curtas do final da frase. Na língua portuguesa seria o nosso né. Então, como assim? Poderia ser, você gosta de estudar, né? Então, né? Ou então, não é, né? Seria a nossa question tag. Você vai à escola hoje, não vai? Então, essa frasezinha final, não vai, não é, são as conhecidas question tag da língua inglesa. E elas são feitas. Para você poder fazer essas questions tag na língua inglesa, você precisa observar o tempo verbal da primeira frase, da frase que fica antes da vírgula. Se ela está no presente, então a question tag tem que estar também no presente. E se a primeira frase está na forma afirmativa, a question tag está na negativa. Veja só, você gosta de estudar, não gosta, né? Não gosta. Então, se ela está na negativa, você não gosta de trabalhar, gosta? Então, veja só, se ela está na negativa, a nossa question tag vai ser afirmativa. Então, é sempre o contrário. Então, como ela requer que a gente saiba qual tempo verbal está sendo empregado na primeira frase, você precisa conhecer os tempos verbais da língua inglesa, que a gente já trabalhou bastante. Então, no material vai estar tudo detalhadozinho.
se a frase está na forma do presente simples, você vai ter que fazer uso das partículas do ou does, que são as partículas que a gente usa para o presente simples. Se tiver no passado, você vai ter que fazer uso da partícula did. Se tiver no futuro, você vai ter que fazer uso da partícula will. Então, dúvidas posteriores, vocês podem estar me mandando no PV. A gente também vai marcar uma aulazinha no Meet para a gente estar tirando as dúvidas de vocês. A gente vai trabalhar também, eu vou cobrar também o Simple Past, que é o Simple Past. A gente já viu bastante, é um conteúdo de segundo ano, mas como eu trabalhei ele com vocês e como ele é de extrema importância para dar prosseguimento ao aprendizado da língua inglesa, eu resolvi colocá-lo também. Então é aquela parte em que existem os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares vão para o passado com o acréscimo do ED, né? É bem fácil, aí tem algumas regrinhas lá que vocês, se não souber ainda, vão ver. E os irregulares são aqueles em que o verbo vão para o passado de uma forma totalmente diferente. Ele muda totalmente, o verbo muda totalmente a estrutura quando ele vai para o passado. Por exemplo, o verbo go, né? O verbo ir. No presente, na sua forma básica, go, por exemplo, I go at school. I go at school today. Eu vou à escola hoje. Se eu quiser dizer eu fui à escola ontem, então eu vou ter que usar went, porque o passado do go é went. Então, eu vou dizer I went at school yesterday. Eu fui à escola ontem. Então, vai ter também uma tabela. Tem também no livro de vocês, viu? Nas páginas finais. Tem uma tabela dos verbos irregulares. É importante que vocês deem uma olhada nessa tabela, deem uma estudada, para a gente poder avançar. A gente vai trabalhar também o used to e o to be used to. Também eu coloquei bastante aula sobre esse assunto, tem no ABA, no EducaPE, todos os lugares possíveis eu coloquei, tem no Classroom, tá? Então, o que seria esse used to? Used to, por exemplo, seria acostumar. I'm sorry, seria costumava, né? Seria eu costumava, por exemplo, when I child, I used to play in the park. Quando eu era criança, eu costumava brincar no parque. Então, sempre vai ter used to e o verbo principal. Used to play, costumava brincar. Used to work, costumava trabalhar. Used to dance, costumava dançar. Você tanto pode dizer costumava dançar como dançava. Costumava trabalhar como apenas trabalhava. Então, seria mais ou menos o pretérito imperfeito. Seria mais ou menos, não, é na verdade o pretérito imperfeito da língua inglesa, tá? Então, é aquela ação que começou no passado e que acabou. Eu trabalhava, eu brincava, eu jogava. Hoje eu não faço mais essas ações. Então, para finalizarmos nossa lista de conteúdos, eu coloquei também degree of adjectives, ou seja, o grau comparativo dos adjetivos. Que a gente tem o grau comparativo, onde você compara um ser a outro, um objeto a outro, uma coisa a outra, né? João é mais velho que Pedro, comparei João a Pedro. E nós temos também o grau superlativo, que na verdade você não compara ninguém a nada, você simplesmente eleva ou então diminui alguém ou alguma coisa. Por exemplo, ela é a mais nova da sala, né? Você está usando a pessoa em relação a um grupo. Ou então, ela é a menos inteligente da turma. Você está inferiorizando, né, nesse caso, alguém. Então, o mais alto, o mais belo, o mais agradável, o menos engraçado, o menos esperto, o menos feio, enfim, você está usando o grau superlativo. Então, vocês vão estar lá também com esse conteúdo bem detalhadozinho. A gente vai ver que o grau de superioridade existe, o grau comparativo, que o grau no grau comparativo dos adjetivos nós temos o grau comparativo de superioridade, né? Comparativo de superioridade. Então, por exemplo, ele é mais velho que eu, né? O de igualdade, você vai igualar as duas partes que você está comparando, ele é tão engraçado quanto eu. E o de inferioridade, onde você vai sempre diminuir um em relação ao outro.
João é menos esperto que Pedro. Então, vocês vão ver que na língua inglesa, isso, vocês vão precisar entender o tamanho dos adjetivos, né? Adjetivo, aquelas palavras que dão qualidade ou características a um substantivo. Alto, magro, gordo. Então, você vai ver que na língua inglesa, tudo vai depender do tamanho, se esse adjetivo é longo ou é curto. É um conteúdo que a gente trabalhou muito ano passado. Eu trabalhei bastante no segundo ano. Então, vocês já têm uma base, já têm uma noção. Eu vou disponibilizar o material para que vocês possam revisar. E eu tenho certeza que com a revisão vocês vão compreender. Então é isso, gente. Em outro momento eu vou estar explicando de forma mais detalhada, tá? Esses conteúdos para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mesmo depois de eu disponibilizar todo o material, vocês me procurem no PV, que eu estarei disposta a ajudá-los. Mas vamos todos. Agora, mais do que nunca, quem não estava participando tem uma grande oportunidade de estar fazendo a revisão, de estar realmente estudando e dar aquela alavancada para que a gente não perca o foco e que a gente possa realmente recuperar parte do conteúdo que foi perdido, do aprendizado que foi perdido. Então, um grande abraço a todos, bons estudos, fiquem com Deus.